Olá pessoal, muito boa tarde para você. Hoje é dia 7 de novembro, a gente está começando ao vivo direto da Vila Madalena, em São Paulo, episódio número 176 da nossa série de diálogos sobre educação, que fez um ano no mês de outubro, mês passado, e que está caminhando aqui para fechar 2013 com mais um bate-papo. E como eu falei para vocês, eu tenho falado aqui, repetido nos últimos episódios, a gente está trabalhando na compilação de todas as séries, de toda a série, né, de todos os episódios que aconteceram ao longo desse ano e do ano passado, trazendo uma análise que a gente vai tornar pública das grandes polaridades que a gente encontrou na educação, no discurso que as pessoas fizeram aqui, para que a gente possa pautar nosso bate-papo do ano que vem, da série de educação, diálogos sobre educação. É um prazer enorme poder continuar interagindo com vocês, a gente continua recebendo várias mensagens, recebendo pessoas no estúdio, criando espaços presenciais de diálogo, inclusive aqui na Vila. Tem sido um prazer enorme poder mediar essa série. E hoje a gente tem mais um convidado que está falando ao vivo de Florianópolis, o Marcelo, que está comigo aqui. Marcelo, seja bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, bom ter você aqui. Valeu. E eu queria explorar um pouco. Primeiro eu queria que você dissesse para mim como é que fala o seu sobrenome, né, cara? Porque eu nem me arrisquei aqui, entendeu? Nem me arrisquei a falar. Como é que você pronuncia o seu sobrenome? Então, no Rio de Janeiro é Michelson, em São Paulo é Michelson, e você pode escolher qual você preferir. Eu sou paulista, cara, então eu vou ter que... É Michelson em São Paulo, é isso? Michelson. Olha, cara, bom, é um prazer enorme ter você e eu queria começar falando, resgatando um pouco, acho que, da tua história, para as pessoas poderem entender aonde você chegou, né? Eu sei que hoje você tem um blog que você edita e publica, que está aqui, Conexão Pais e Filhos, conexãopaisefilhos.com. Depois a gente vai entrar um pouco mais nisso. Tem um monte de coisas interessantes aqui, tratando de alguns conceitos que vão desde desescolarização até outras coisas mais que eu acho que hoje estão na tua pauta de dia a dia. Mas eu acho que para as pessoas entenderem o que você está fazendo, seria legal a gente resgatar um pouco da tua história, né? Quem que é o Marcelo? Legal. Cara, hoje eu sou pai. Em primeiro lugar, eu sou pai da Luna e do Léo. Uhum. E casado com a Regiane, essa minha companheira aí que acompanha as minhas loucuras pelo mundo. Mas eu estudei psicologia e nos últimos 2 anos da faculdade eu me interessei por desenvolvimento infantil e fui trabalhar com isso. Ao final da faculdade, principalmente estudando 2 teóricos um tanto diferentes. Um é o Bowlby, que fala sobre apego, depois a gente pode falar mais sobre isso, e o outro que é o Vygotsky, que fala sobre desenvolvimento sociocultural. Só que a vida não é uma coisa tão linear, né? Nem um pouco, cara. E aí eu queria ser independente, sair de casa, e acabei aceitando um trabalho em São Paulo, e fui trabalhar na área de recursos humanos de uma empresa. E isso me levou a uma outra área, que é a área de sustentabilidade, que hoje está super na moda, mas no ano 2000 quase ninguém ouvia falar disso. Isso aqui em São Paulo? Em São Paulo, no antigo Banco Real. Bacana. E eu tive o prazer de ser um dos criadores aí da área de sustentabilidade do banco. E isso me levou para ter experiências muito bacanas. Então eu morei em Amsterdã 2 anos e meio, trabalhei na sede do banco lá, fiz um mestrado ao mesmo tempo na Inglaterra, e depois morei um ano em Chicago, ainda pelo banco. Aí voltei para o Brasil, e porque a gente queria ter filhos no Brasil. Então foi uma decisão bem consciente de ter filhos aqui, mas não em São Paulo. Então a gente não queria, a minha esposa é do interior de São Paulo, e a gente queria dar uma primeira infância aí mais tranquila para o nosso filho. Pedi demissão, Do sem banco? saber.
pedi demissão do banco, a gente não tinha nem engravidado ainda. Fala sério. E geralmente as pessoas falam que é o contrário, né? Você tem o filho primeiro, depois pede demissão, mas eu pedi demissão, logo depois a gente engravidou. E aí a gente foi conhecer um lugar fantástico no interior de São Paulo que chama Cunha. E rolou um trabalho lá, que é, né, super difícil você conseguir sair de São Paulo, ir para uma cidade de 20 mil habitantes e ainda conseguir um trabalho, né? Claro. Então eu fui ser gestor de uma ONG lá, que trabalhava com agroecologia, e aí a Luna nasceu. Luna nasceu Sua primeira filha? Minha primeira filha, nasceu em 2009. E aí foi incrível, então foi uma gravidez super legal, super tranquila. Em Cunha? Em Cunha, imagina, num sítio, a gente alugou um sítio. O sítio tinha 2 casas, então a gente morava numa casa e os amigos e famílias vinham visitar na outra casa. E se eu falar quanto que a gente pagava de aluguel, o pessoal de São Paulo vai surtar. E aí foi muito bacana isso, a gente pôde dar uma primeira infância aí bem legal para a Luna. Mas a gente começou a sentir falta de pessoas, de amigos, de casais com filhos. E aí a gente resolveu voltar para a civilização e fomos para Campinas, que foi onde eu estudei, foi onde eu conheci a Regiane e tal. Ela que é de lá? Ela é de Itapira, na verdade, que é lá perto. E aí eu fui trabalhar com uma organização chamada Rios Partners, que é uma organização que faz facilitação de processos sociais complexos. Então, diálogo entre atores de um sistema que precisam conversar para resolver uma questão. E aí foi isso, e aí em 2011 nasceu o Léo. E aí depois, quando o Léo tinha mais ou menos 1 ano, uma grande amiga, a Patrícia Sogaiá, ela falou, estou pensando em fazer um curso, um workshop sobre educação ativa. E eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas falei, tô dentro, né? Pode chamar. Com 2 filhos, né, cara? E ela criou, na verdade, um programa chamado Famílias Educadoras, com vários módulos. Os primeiros 2 módulos com a Margarita Valência, que é uma educadora equatoriana, fantástica. Quando ela estiver no Brasil, se você puder tê-la aqui no seu programa... Trazer ela pra cá, né? É demais. Grande mestra. Então tinha a Margarita, tinha uma pessoa que já é convidada aí várias vezes do seu programa aqui, Ana Tomás. A Ana manda aqui, cara. Ana manda. E veio o pessoal da comunicação não violenta. Então, basicamente era assim, educação ativa para a gente conseguir entender melhor a criança e lidar com ela. Comunicação não violenta para fazer uma comunicação melhor com a criança, mas principalmente com os adultos, né? Porque quando você começa a lidar com as crianças dos outros, né? Então, convidar para sua casa, ter que colocar limite, como é que isso fica com os outros adultos? E a desescolarização da Ana Tomás no sentido de tirar a escola de dentro da gente, né? Então, um trabalho com as crianças, um trabalho entre os adultos e um trabalho intra-adulto. Que genial. E aí, cara, minha vida mudou. Pirou. Pirei, né? Pirei. E aí, no segundo, a gente fez 6 meses o programa. E aí, já na segunda vez, eu participei como facilitador, né? Então, já ajudei a organizar e tal. E isso foi em 2012. Aí, em 2013, eu me mudei para Floripa, junto com mais 2 outras famílias que ainda não tinham filhos na época, uma agora já tem, em busca de viver mais em comunidade. Não na mesma casa, não no mesmo terreno, mas perto. E ter uma vida mais comunitária, porque eu até escrevo isso algumas vezes no meu blog, é um fator aí que ajuda muito se você quer educar seus filhos de maneira diferente, né?
E aí, em junho desse ano, eu falei, putz, tem que começar a escrever sobre isso, outras pessoas têm que, né, eu tenho que... E aí foi isso que me moveu a começar o Conexão Pais e Conexão Filhos. Pais e Filhos é o blog que o Marcelo está referenciando, é conexãopaisefilhos.com. É um blog, né? Tem um formato de blog aqui. Você que escreve, você publica. Como é que funciona a dinâmica aqui, Marcelo? Cara, por enquanto, eu escrevo tudo, eu publico, eu tive que aprender a mexer no WordPress, e eu sempre gostei de escrever. Sim. Sempre gostei de escrever, então eu tenho uma rotina que eu escrevo um post por semana e, e aí vou respondendo os comentários das pessoas, tal. E geralmente é um post que fala sobre uma experiência minha com os meus filhos ou com outras crianças. De vez em quando eu coloco outras coisas. Então o post mais recente que saiu ontem é meu, é da minha experiência. Que é O esse anterior, Filhos em Flow. Por favor, não interromper. Filhos em Flow. Isso aqui, ó. É, O anterior é esse outro aqui. Péssimos Conselhos da Super Nani. que na verdade foi uma tradução que eu fiz de um artigo de um autor que eu gosto muito, que chama Alfie Kohn, e ele fala sobre o que ele chama de unconditional parenting, que é, né, o ser pai incondicional. Então eu misturo um pouco, mas a maioria são experiências minhas. Que legal, cara. E você tá nessa história desde, que você falou, alguns meses atrás, isso? Desde junho de 2013, eu comecei com um teste para ver como é que eu me sentia escrevendo, como é que eu me sentia recebendo os comentários das pessoas, tal. E, poxa, foi uma experiência muito legal. As pessoas começaram a responder, a comentar e Esses são seus filhos, são, os são. dois pequenos. É o Léo e a Luna. Genial. E agora isso está evoluindo, Maurício. Isso está, assim, chegou num nível que eu recebo muitos e-mails de pessoas pedindo ajuda. E aí eu estou montando agora uma estrutura melhor para poder ajudar as pessoas, sabe? Então eu estou começando a me dedicar mais e mais a esse trabalho e estou num processo de formação. Então eu encontrei uma organização nos Estados Unidos chamada Hand in Hand Parenting, que é da Califórnia, é uma ONG, e eu estou fazendo a formação deles online, de duração de 1 ano, e para eu poder ajudar melhor os pais que me procuram. Como é que foi? Como é que é a educação dos seus filhos hoje? Eles são pequenos, eu sei, mas estão em idade escolar já não? A Luna vai fazer 5 em fevereiro e o Léo está com 2,5. Eles não vão na pré-escola, eles ficam grande parte do tempo com a gente. A Regiane, minha esposa, ela trabalha sendo mãe deles, que é um trabalho puxadíssimo, mal remunerado e pouquíssimo reconhecido. E nós levamos eles para fazer algumas atividades que eles gostam. Então, eles gostam de capoeira, eles fazem natação, e agora, por exemplo, eu acabei de deixá-los num grupo de crianças que fazem yoga, com arte, com música. Então, eles fazem basicamente essas 3 atividades aí, e o resto é bem livre, né? Mesmo essas atividades são livres, eles que decidem o que fazer, se querem ir ou não querem ir. E você vai para a linha do unschooling mesmo? Então, essa é uma grande questão, né? Eu acho que sim, apesar de que, se eu tivesse uma opção de vou chamar de escola por outro nome, Falta de outro nome, né? falta de outro nome, mas de um espaço, né, de convivência, de desenvolvimento, que seguisse o que eu acredito, né, a não diretividade,
né, permitir que a criança escolha e tome conta do seu próprio desenvolvimento, eu não teria problema nenhum em conversar com eles, em perguntar para eles se eles gostariam de estar num espaço como esse, e eu não teria problema nenhum com isso. O problema é que eu não achei esse lugar ainda. Acho que ele não existe ainda, né? Acho que não. Ô Marcelo, e me conta uma coisa, como é que foi a tua educação escolar? Você era pequeno? Cara, a minha educação foi a mais, acho que, tradicional possível. Eu fui para creche com menos de um ano. Minha mãe, apesar, né, eu nasci em 76 e minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava e eles me colocaram numa creche. E a partir daí eu não parei mais, né? Pré-escola, escola, geralmente escolas bem tradicionais, com nenhum conceito alternativo, então não estudei em escola Waldorf, não tive essa experiência. Quando eu estava na sexta série, estudando em Campinas, eu me lembro que o Colégio Anglo resolveu abrir o ginásio, naquela época era ginásio lá, ele só tinha colegial. E aí eu fiz um rebuliço na minha escola, com meus pais, e falei, eu tenho que ir para lá. E aí eles acabaram me mudando para o Anglo, que tinha uma proposta um pouco mais, digamos, livre. Então não tinha uniforme, em tese você poderia escolher ou não entrar na sala de aula. E aí eu tive acesso a professores que abriram muito minha cabeça. Então, acho que essa foi a única parte da minha escolarização que foi mais alternativa. E aí, eu acho que depois eu fui para a faculdade, fiz psicologia, e no mestrado, de novo, eu tive uma experiência bacana de uma educação diferente. Era um mestrado completamente alternativo na Inglaterra. As pessoas se sentavam em roda, os professores eram pessoas convidadas que vinham falar e vinham fazer trabalhos com a gente. Tinha muito tempo de silêncio, muitas práticas corporais, muito tempo para reflexão, para escrever, para não fazer nada. E aí eu comecei a ter essa experiência já como adulto. E eu acho que isso abriu um pouco a minha cabeça também, né? Pra essa. Mas, putz, a primeira infância foi bem tradicional e eu não quero fazer isso com meus filhos. Então, cara, essa rebeldia sua, né? Porque... Onde é que você acha que veio essa... De onde veio esse clique, assim? Você comentou um pouco, mas, enfim, onde pegou mais, assim? Você falou do curso que você fez, tal, que tiveram essas pessoas, incluindo a Ana. Mas onde te fisgou de verdade? Olha, eu estava conversando com uma pessoa semana passada e ele me fez uma pergunta parecida. Ele falou, olha, onde que doeu? Onde que bateu aí? Porque geralmente essas coisas, elas batem. E aí, o que eu respondi para ele, que eu acho que é por aí mesmo, eu comecei a ter dificuldades em casa. Então, bom, vamos lá. Todo esse curso, Margarita, Ana, me fizeram olhar muito para mim e olhar muito para como eu era, vou usar uma palavra forte aqui, tá? Como eu era violento. Como eu era violento com meus filhos, mesmo sem ter nunca encostado a mão neles, né? Mas como eu não os respeitava e me impunha sobre eles, né? Então é disso que eu estou falando quando eu falo de violência. E eu me achava um pai super legal, Maurício. Eu achava que eu era super bacana, super... E aí eu vi que não, que tinha muita coisa. E eu comecei a observar, é muito interessante isso, no casal, né? A forma como você se relaciona com o seu filho tem muito a ver como você foi quando criança, como seus pais te educaram. E eu tive uma educação completamente diferente da minha esposa. Então a gente tinha atitudes muito diferentes com os nossos filhos e isso começou a criar atritos entre a gente. Então não era que eu estava certo ou ela estava certa, mas geralmente o que acontecia, né? Um dos nossos filhos fazia alguma coisa e eu ia para o lado da punição
né, da violência, do para, não faz isso, não joga comida no chão. E ela ia para o lado da permissividade. Tá tudo bem, comida no chão, tal. Então, eu, por exemplo, venho de uma família que, se alguma pessoa da minha família jogasse comida no chão, era o motivo de surto, assim, né? Então, uma família que veio fugida de guerra, então, né? E ela não, ela veio de uma família bem mais tranquila com isso. E aí a gente começou a ter muito atrito. E aí eu falei, bom, primeiro, eu não quero ser essa pessoa violenta com meus filhos, e eu não quero perder o centro, né, e ir toda hora para o meu lado violento para compensar o lado permissivo da minha esposa. Claro. Então, vamos ter que fazer alguma coisa a respeito. Então, nós dois fomos fazer o curso. Vocês foram em casal, então. Fomos em casal, que eu acho uma coisa super importante e super difícil logisticamente, né? Com Geralmente, 2 filhos, né? 2 filhos. Mas o bacana é que esse curso permitia levar as crianças junto. Que legal. E aí tinha umas cuidadoras para ficar. Então, eu acho que foi aí o clique. Foi a minha consciência da minha violência e de não querer reproduzir esse modelo. E a consciência de que a minha relação com a minha esposa não estava indo bem por causa disso. Acho que foi por aí. Agora, você que teve uma educação tradicional, como todos nós, né? Fazendo uma análise hoje da vida que você está levando com seus filhos, das projeções que você está fazendo pela frente e tal, de ter tido essa experiência com essas pessoas durante esse curso, dá para citar aonde a educação tradicional está falhando e aonde ela é forte hoje? Alguns pontos positivos ou negativos do que a educação hoje, no geral, que a maioria das pessoas tem? Na tua visão. Olha, bom, eu acho que onde ela está falhando é bem fácil, né? Ela está falhando no respeito às crianças, no entendimento à necessidade delas, na permissão a que o processo de desenvolvimento siga um curso mais livre, né, e mais autônomo. Agora, o que ela tem? Bom, eu vou te falar, eu tô meio afastado da educação tradicional, né, porque eles não vão na escola. Mas os exemplos que eu tenho bons são de escolas, por exemplo, que estão apostando muito na questão de artes, né, de usar artes e contato com a natureza, eu diria. Então, uma coisa que eu e a minha esposa a gente conversa muito é que a gente não tem, nós dois juntos, a capacidade necessária de oferecer o que algumas escolas conseguem oferecer para as crianças. Então, por exemplo, a gente hoje não mora num lugar que a gente conseguiu fazer uma horta ainda, né? E aí tem escolas que fazem isso, que ajudam as crianças a acompanhar todo o processo, e aí depois comem os alimentos juntos. Então, eu acho que tem essa coisa que a escola consegue trazer, agregar esse tipo de conhecimento, que seria muito bacana. Aulas de música, né, deixar as crianças explorarem essas coisas. Eu acho que tem lugar bacana. Mas geralmente eles ainda pecam na questão do respeito à autonomia das crianças. Agora, você comentou que se tivesse um lugar que respeitasse um pouco hoje o que você acredita, que você não teria nenhuma resistência de levar seus filhos para lá. Não parece um lugar muito difícil de ter, né? Mas na hora que você põe o nome escola nisso, acho que fica mais difícil, né? Ou não? Estou enganado. Eu acho que você está certo. Por isso que uma das minhas apostas vindo aqui para Florianópolis é isso, né? Então, uma das conversas que eu sempre tenho aqui com os amigos é de criar uma coisa assim, né? Então, de criar a gente já pensou em várias coisas, mas imagina só você ter um espaço onde as pessoas moram, né? Uma espécie de condomínio, que ao mesmo tempo tenha um lugar separado, que seja um lugar de trabalho compartilhado, né? Então que as pessoas possam ir lá, trabalhar de lá quando precisam, e um outro espaço, ou vários outros espaços,
ou todo o espaço dessa comunidade, que seja um grande lugar de desenvolvimento para crianças e adultos, né? E aí vão ter pessoas disponíveis, adultos disponíveis, para estar com as crianças, né? Então não parece tão difícil, mas a dificuldade é tirar essa coisa da escola de dentro da gente, né? Então, quando eu falo isso para outros amigos, outras pessoas com cabeças super boas, eles têm uma resistência muito grande, do tipo, mas e aí, quando meu filho quiser fazer faculdade? E quando não sei o quê? Então, vem umas perguntas que são muito mais relacionadas a uma ansiedade com relação ao futuro do que uma reflexão do que a pessoa precisa no presente. E eu fico abismado, assim, com essa... Eu até entendo, eu entendo essa ansiedade com o futuro, mas a gente está num mundo tão rápido, né? Assim, se eu pensar, né, minha filha iria, ou pode até ser que ela vá para uma faculdade daqui a 12 anos ou 13, vai ser uma coisa completamente diferente do que a gente sabe hoje. Exatamente. Né? Então, eu acho que é por aí. Agora, tem uma outra coisa, Maurício, que é assim, isso são escolhas minhas, tá? Essa coisa de não levar para a escola por enquanto, dessa busca, são escolhas minhas. Mas o que eu estou tentando fazer agora com o blog, e principalmente trazendo a metodologia que eu estou trazendo para cá, é ajudar qualquer pai, qualquer mãe, avós, que queiram ter um relacionamento melhor com os filhos, que não precisam tirar da escola, que não precisam ter um outro estilo de vida. Porque senão fica uma coisa parecendo uma coisa restrita, né? A um grupo muito pequeno de pessoas. Eu acho que não é por aí. Eu entendo que essa decisão que você tomou depois do curso, enfim, dos impactos que você teve com base nessas abordagens, né? Eu não conheço as duas outras pessoas que você comentou, mas conheço a Ana, então imagino que a pancada não deva ter sido pequena, tá certo? A trombada foi grande, né? Entendo que isso foi uma decisão tua, da sua esposa, de colocar as crianças dentro de um modelo de relacionamento com vocês diferente. Teve no seu círculo de família, amigos, na hora que começam a ver o que você está pensando e que te trouxeram até aqui de uma forma mais tradicional, como é que foi a reação dessas pessoas? Como é que você tratou essa reação? Bom, tiveram reações bem fortes, né? Principalmente quando a gente resolveu tirar a aluna da escola, porque chegou aí numa pré-escola. Então, esse movimento de tirar a aluna da pré-escola teve muita reação, principalmente dos meus pais e das pessoas mais próximas. E o que a gente falou foi que é uma escolha nossa. Na verdade, o que a gente falou foi o seguinte: a gente teve uma conversa que não foi sobre ir ou não na escola, foi sobre quais são as necessidades dela e as formas de atender. Então, quando a gente tirou a coisa de sim ou não para a escola e a gente começou a conversar sobre, ela precisa brincar, ela precisa encontrar outras crianças, ela precisa, entendeu? Quando ela precisa ter um tempo para ela. Quando a gente foi por essa linha, a coisa melhorou, porque eles viram uma intenção na gente de fazer o melhor por eles, fazer o melhor pelas crianças, né? E não simplesmente... Porque parece uma atitude muito radical, muito de, estou contra o sistema. E eu sempre tive essa característica de ser contra o sistema, né? E acho que até foi um bom insight que eu tive conversando com a Ana, né? Que essa coisa de ser contra, ela toma uma energia muito grande e ela põe em foco o que você é contra, né? Então, a ideia não é ser contra nada, né? É o que eu sou a favor, né? E aí eu expliquei isso. Agora, o melhor que aconteceu, principalmente, acho que com meu irmão, minha cunhada, até com meus pais, foi quando eles viram o resultado disso, né? Então, alguns meses depois da gente tirar a aluna da escola e alguns meses depois da gente começar a ter uma outra atitude com as crianças, ficou nítido para eles
que os nossos filhos eram crianças tranquilas, estavam se desenvolvendo bem, felizes, que não agrediam, que dividiam as coisas. E, de novo, eu não fiz isso pensando nesses resultados, mas Mas eles vieram. eles vieram. E aí as pessoas perguntam, mas e a socialização? Gente, bom, primeiro que meus filhos, eles encontram muitas crianças de muitas mais idades, de idades muito mais variadas e de contextos muito mais variados do que eles encontrariam se estivessem na escola. E, de novo, eles chegam num lugar, putz, e conversam com as pessoas, não tem, Sem não medo de tem ser problema, feliz, né? sem medo de ser feliz, são pessoas maravilhosas. Você... Como é que é a tua rotina? Você falou que a sua esposa se dedica à criação dos filhos, né? Como é que é a tua rotina? O que impactou na rotina de vocês essa mudança? Bom, impactou bastante, né? Impactou muito. A gente acorda. A gente acorda cedo porque o Léo acorda cedo. Então ele acorda É o entre 6:30 despertador e da 7 casa. horas. Ele é o despertador da casa. Ele vem para nossa cama. Ele mama de manhã. E aí ele acaba de mamar feliz da vida, assim, sorrindo e querendo brincar. E aí eu e a Regiane, a gente decide quem vai levantar. Isso depende da noite anterior, depende do dia que virá, de como cada um está se sentindo na hora. Mas às vezes eu levanto, às vezes é ela, e aí eu vou brincar com ele, né? Então acho que uma coisa super importante é ter esse tempo de brincar antes de entrar nas tarefas, na rotina da casa. Que eu acho que isso é uma coisa que não sei da onde vem isso, mas parece que assim, já acorda e já tem que entrar na rotina, né? Então tomar café da manhã, escovar o dente, que não é uma coisa natural, né? E aí a gente brinca bastante. Aí a Regiane, enquanto eu tô com ele, ela tem um tempo para tomar um banho, que isso é uma coisa que muitas mulheres que têm filhos reclamam, né? Poxa, faz tempo que eu não tomo um banho sozinha, demorado, né? Relaxando, Sem o filho batendo na porta. Né? sem filho batendo na porta. Ela começou agora, há um mês, uma prática de meditação, que demora uns 10, 15 minutos. Aí ela sai, a gente toma um café junto. Nessa hora a Luna acorda, que ela gosta de dormir até tarde. E depois do café, geralmente eu vou trabalhar um pouco, né? Então eu vou para o escritório e vou trabalhar. E aí a Regiane fica com as crianças. Então pode ser que elas fiquem em casa brincando, pode ser que elas vão a um parquinho na praia ou fazer alguma atividade estruturada que elas façam. Eles voltam, a gente almoça junto e é importante dizer, a gente tem uma agenda, né? Tem uma pessoa, a Maria, que vem na nossa casa segunda-feira e sexta-feira. Eu acho legal falar essas coisas, porque senão fica parecendo que a gente é super-homem, super-mulher e tal. E também porque isso traz um pouco do contexto, sabe? Eu estou falando de um contexto de uma família, classe média alta, né, num centro urbano desenvolvido, para a gente não pensar também que isso é a panaceia e isso vale no mundo inteiro. Não, esse é o meu contexto, é a minha história. E então a Maria vem segunda-feira, ela ajuda, ela deixa várias coisas preparadas de comida. Então a gente almoça junto. Tem um detalhe interessante que depois que a gente saiu do primeiro módulo do curso com a Margarita, a primeira coisa que a Regiane fez quando chegou em casa foi pegar uma mesa de plástico e serrar os pés da mesa para todo mundo sentar no mesmo nível. Que legal. Então hoje lá em casa todo mundo senta no mesmo nível, que dá uma super autonomia para as crianças. E a gente também fez um pequeno buffet assim do lado da mesa, onde eles se servem do que eles quiserem, quanto eles quiserem, e a gente come junto. E aí as pessoas perguntam, mas e se ele não quiser comer nada? E se ele só quiser comer arroz? Olha, não aconteceu. Não aconteceu. Teve um dia que a Luna quis comer só arroz, e aí comeu, e aí depois a gente viu que ela estava com o estômago ruim.
Então, no final das contas, ela escolheu o que ela precisava, entendeu? Tem frutas e água disponível na altura deles o dia inteiro. Então, morrer de fome ninguém vai. E, bom, aí a gente almoça junto. Aí eu sou um privilegiado, porque muitas vezes eu consigo tirar uns 40 minutos para dormir, para tirar uma soneca. E o Léo também. A Luna já não curte mais isso. Então, ela fica desenhando, ela fica fazendo o que ela quer. E, por exemplo, terça-feira eu levo eles para capoeira, 5h30 da tarde. E uma das coisas que a gente faz toda noite, ou quase toda noite, é depois eu pego 15 minutos, marco no relógio e eu brinco com ele. Bem agitada, sabe? Que é um pouco contrário do que as pessoas imaginam na hora de dormir. É o oposto? É o oposto, né? É uma brincadeira que eles lideram, eles pedem, então pode ser uma coisa mais calma, pode ser uma coisa mais agitada, mas geralmente a gente vai para minha cama e é pular em cima da cama, é rolar, e aí são 15 minutos que eu solto, assim, eu reencontro o meu lado criança. Seu lado mais rebelde. É uma coisa que eu notei que eu perdi, sabe? Eu era acho que assim, um adolescente bem engraçado, bem humorado e tal. E a vida adulta foi me deixando mais duro, sabe? E aí a minha relação com meus filhos estava muito dura, né? E esses momentos de descontração ajudam muito. E fazem uma diferença tremenda, tremenda. Aí a gente tem uma rotina de tomar um chá depois dessa brincadeira e falar alguma coisa que gostou no dia ou agradecer alguém por ter feito alguma coisa. Então, terminar o dia com uma coisa mais positiva, assim. E aí eles vão escovar o dente, vão para a cama e eu deito do lado da Luna por 5 minutos, a Rê deita do lado do Léo e aí eu levanto, saio do quarto e eles dormem e se a gente não está super cansado, ainda tem um tempinho de ver um filme, conversar com a esposa, né? Então, essa é a rotina. De convivência familiar intensa, né? Sim, sim, de convivência familiar bem intensa, bem intensa. Que é uma coisa, por exemplo, que a geração passada eu acho que não teve, né? Então, o homem ia trabalhar fora e muitas vezes a mulher ficava em casa, né? Os filhos iam para a escola e tal. E o homem não tinha muito não dividia muito essa criação, né? E hoje em dia, principalmente num cenário como o meu, eu divido muito a criação com a Regiane, isso é muito legal, mas isso gera um monte gera conflito, né? Porque a gente tem esse jeito diferente de lidar, mas estamos aprendendo a conviver. Quais grandes desafios vocês tiveram, Marcelo? Você consegue elencar dificuldades maiores? Olha, eu acho que a maior dificuldade que a gente teve, e eu acho que ainda tem, é criar tempo para a Regiane. Né? O que a gente está conseguindo fazer hoje em dia? Quintas-feiras à tarde, eu saio com as crianças às 2 da tarde, deixo eles nessa atividade de yoga, depois pego eles de novo e aí fico com eles até o final da noite e levo eles para casa de carro dormindo. Então a gente conseguiu aí 7 horas diretas de tranquilidade para a Regiane. Mas eu acho que isso ainda é o desafio. Então, se a gente tivesse uma comunidade de pessoas onde a gente pudesse revezar um pouco mais esse cuidado, ou um lugar dessa maneira para a gente deixar as crianças, eu acho que seria melhor. Então, esse é o nosso grande, grande desafio. O outro desafio é o seguinte:
E a maioria das pessoas, elas não foram educadas para expressar seus sentimentos, para extravasar, para chorar, principalmente homem, né? Principalmente homem na nossa sociedade. Claro. E para poder lidar com o choro das crianças e as emoções delas, você precisa ter espaço interno. E para ter espaço interno, você precisa chorar. Você precisa extravasar, né? Então, eu acho que o desafio que eu tenho hoje é esse, e é por isso que esse curso que eu estou fazendo está me ajudando demais. Porque uma das lições de casa é que toda semana você tem que fazer uma coisa chamada parceria de escuta, onde você combina com outro adulto que vocês vão ficar juntos 1 hora e por meia hora você só vai falar e ele vai ouvir, mas uma escuta atenta, uma escuta protegida, e depois meia hora você troca de lugar. E aí isso, depois que você treina um pouco isso te permite extravasar os sentimentos, e é impressionante, cara. Assim, nos dias que eu faço isso, minha relação com os meus filhos, com a minha esposa, estão muito melhor, muito melhor. Que legal, cara. Cara, inspirador, viu? Agora, uma pergunta que não quer calar aqui na minha cabeça, né? Para pais covardes como eu aqui, que já sabe que tirar os filhos da escola e colocá-los num ambiente muito mais sadio de aprendizagem contínua, de convivência social real, né? Com múltiplas experiências, como vocês têm feito. Qual é o teu... Eu não vou dizer nem que é conselho, né? Qual é a tua bronca? Fala aí para nós. Cara, hoje eu tô de bem com o mundo, sabe? Não tô muito de ficar dando bronca em ninguém. A primeira coisa que eu sinto quando eu te escuto falar isso é assim... Primeiro, putz, você não tem nada de covarde, né? Eu acho que é um... Pelo que eu ouvi algumas dos vídeos que você fez, das coisas que você... As pessoas que você entrevistou e que você falou, assim... Eu acho que você tem uma crença muito grande na possibilidade de existir esse espaço que hoje a gente chama de escola e que ele seja legal. E eu compartilho da sua busca. Então, assim, de novo, vamos atrás, vamos fazer ele acontecer, ou vamos achar ele, vamos ajudar ele a replicar, e aí a gente não precisa assumir completamente essa criação, que eu acho que nunca, assim, não é para ser assim, né? Não é para ser assim, não é para uma família nuclear assumir a educação completa dos seus filhos, e não é assim, né? Então, como eu te falei, a gente usa muitos artifícios de fora, né? Então a gente foi atrás de lugares que pudessem também ajudar os nossos filhos. Mas, por exemplo, a minha preocupação é o que eu vou fazer quando a Luna tiver 6 anos, né? Então, cara, isso vai acontecer assim, né? Rápido, daqui a muito rápido. muito rápido. Então, assim, eu tenho que investir mais nessa coisa de saber mais sobre homeschooling, o que eu vou fazer, eu tenho que acelerar esse processo de criar essa comunidade. Eu ainda não sei, então eu não vou te dar bronca, cara, porque eu vou te dar bronca hoje e aí ano que vem você que vai estar me dando bronca. Oxe, Maria. Muito legal. Eu acho que é por aí. Marcelo, olha só, cara, putz, eu queria te agradecer imensamente pelo esse bate-papo, viu? Acho que é muito inspirador, e você trazer assim tão abertamente a tua rotina e os seus pensamentos, você, sua esposa, seus filhos. Acho que ajuda muito as pessoas que, não só a gente aqui que está no estúdio, eu e Iracema, mas pessoas que acompanham a gente aqui, vem acompanhando todo esse ano, a refletirem, porque de verdade eu acho que são pessoas que estão preocupadas com o dia a dia dos nossos filhos, né? E se dedicando a pensar um pouco mais. E você ajuda muito trazendo tuas reflexões e a tua realidade. Eu queria te agradecer, meu. Legal, cara. De nada. Obrigado. Prazer. Viu? E a Gabi, que está aqui no chat, está perguntando se você vai ver a Ana Tomás. Parece que ela vai estar em Floripa nos próximos dias, aí, dia 23, eu acho que ela está colocando aqui. Sério? Que bom, eu não sabia. Eu não sabia também. Ela está pondo aqui a Gabi. A Gabi é de Floripa, viu? Ela esteve aqui no estúdio outro dia
E ela já é quase co-editora aqui com a Iracema, ela participa de quase todos os programas. Que legal, Gabi, vamos nos encontrar. Escreve para mim, marcelo@conexãopaiseFilhos.com. É isso aí, eu até posso botar de novo aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aí, marcelo@conexãopaiseFilhos.com. Viu, Gabi? Manda pro Marcelo as informações aí de como é que a Ana vai estar. Marcelo, fala. Eu não sei se eu estou batendo muito nessa tecla, mas eu acho que é uma coisa super importante para mim hoje em dia, Maurício, que é assim, eu queria dizer que começar esse processo de olhar para a relação pai e filhos de uma outra maneira independe de tirar da escola, colocar na escola, claro, fazer mudanças radicais. Então eu queria que as pessoas que estão ouvindo, né, entendessem isso, que existe quando a gente começa a entender o que é um relacionamento que é baseado no respeito e na conexão, e que não é baseado no controle e na punição e na recompensa, e que você pode fazer isso 15 minutos por dia, e isso vai trazer uma melhoria tremenda na sua relação com seu filho, na relação dele com o mundo, eu acho super importante, para não ficar um clubinho de pessoas que decidiram mudar completamente de vida. Não é por aí. E eu acho que a Ana Tomás uma vez falou que o trabalho que a gente está fazendo, ele é muito importante também porque os nossos filhos vão conseguir ser de uma maneira diferente sem precisar fazer todo esse trabalho que a gente está fazendo. Verdade, né? Então, cara. Eu medito, eu corro, eu faço o escambau, né, para estar centrado e tal. Então, eu espero que meus filhos também façam várias atividades, mas não porque eles não conseguem estar presentes, né? Claro. E eu acho que isso que eu estou falando serve da mesma maneira, né? Então, vale a pena pensar nisso. São 15 minutos por dia, 15 minutos por semana, não interessa. É você entender que a relação é diferente e que o que a criança precisa é conexão, não é punição, não é recompensa. Eu acho que muda, é uma chave, cara, que muda tudo na vida. Muito legal. Cara, muito obrigado, viu, Marcelo? Nada. Valeu, meu prazer. Velho. Muito bom. Fazer foi nosso. E olha, quem quiser se conectar aqui com o Marcelo, mais uma vez, está aqui o blog conexãopaiseFilhos.com. É só você entrar, tem coisas bacanas, o artigo que eu li aqui, gostei demais, cara. Uma abordagem muito bacana mesmo. Deixa eu só trazer a Iracema aqui para ela dizer para nós o que vai ter daqui a pouco, né? O que teremos, Iracema Ghisoni? Primeiro eu vou combinar da gente se encontrar. Meus pais moram aí, tá, Marcelo? Olha lá, tá vendo? Que legal, ótimo. Vou marcar aí, em janeiro eu devo estar por aí. Vai ser um prazer. E na sequência a gente tem um bate-papo com a Delmar e com o Marcelo Cardoso no Diálogos sobre a Notícia. A gente vai trazer as notícias da semana sobre um olhar aí da teoria integral. Isso aí, obrigado, viu? Obrigado vocês então que estiveram com a gente, obrigado quem esteve no chat acompanhando mais uma vez a gente, as mensagens todas que a gente vem recebendo. A gente se vê no próximo episódio, um beijo para todos.